boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. A casa Dona Nair do São Pedro. Hoje a gente vai ler o Fonte Viva, capítulo 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dolo que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o véu de amargura que invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso respeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. É verdade, quando se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabe o que faz. Vamos fechar os olhos, sentar confortáveis e agradecer, Mestre, pela oportunidade de mais uma segunda-feira, nesta casa de amor, que possamos, através da nossa amiga Clarice, através da palestra de hoje, nos transformar todos os dias, através do Evangelho de Jesus, dando importância cada vez mais à prece. Obrigado, Mestre, pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos passar um tempinho pensando sobre a prece. Vamos pensar sobre esse poder de transformação que se diz ter sobre a prece. E nós vamos começar indo até as palavras de Emmanuel, que explica assim: prece é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. É o divino movimento do espelho de nossa alma rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Ele está falando que é qualquer edificação. E essa informação é muito importante. Sabe por quê? Porque como Allan Kardec
registrou lá no Evangelho, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, se os meus pensamentos estão em boa sintonia, se os meus projetos e os meus planos, eles são de essência de valores morais bons, eu vou estar na sintonia boa. Se ele for de valores questionáveis, se ele for com intenções questionáveis, eu vou estar numa sintonia menos legal. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eles explicam pra gente assim: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos que a gente muitas vezes atribui ao acaso, atribui à coincidência. Eles vão nos intuindo na medida em que estamos na sintonia deles. E olha só, todo pensamento vai nos conectar a uma sintonia. Então, todo cuidado com o que pensamos e com o que alimentamos enquanto pensamento é muito importante. Vai ser uma invocação, vai ser uma janelinha aberta. A gente pode resumir, portanto, que a prece reflete nossos valores, nossas escolhas, nossas atitudes na vida. Nós estamos em processo de transformação. Nascemos todos simples e ignorantes e fomos criados, estamos fadados à perfeição. A velocidade dessa transformação vai depender muito mais dos pensamentos que alimentamos, da conexão que fazemos, das preces que costumamos usar no nosso dia a dia. E aí, também no Pentateuco, esse no Livro dos Espíritos, tem explicadinho pra gente qual é o caráter geral da prece. E eles respondem assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pensa bem, tudo que é bom, tudo que vai fazer o bem, não é pensar em Deus? Quando a gente passa na rua e nega o sorriso a um irmão, já vira a cara dizendo não, 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 e nega um sorriso, nega uma prece: Senhor, olhai por esse irmão que passa por uma prova mais difícil ou diferente da minha. Eu já não estou mudando a sintonia e se me afastando desse Deus que eu acredito que é um Deus de amor? Então olha só o cuidado que nós precisamos ter dentro de um planeta de provas e expiações, na sintonia, na vibração que estamos, com os pensamentos que nós alimentamos. A gente costuma julgar muito e amar quando nos convém. A gente não tem noção do tamanho da prova do outro. E se a gente não tem noção do tamanho da prova do outro, tudo que nos resta é lhes dar o nosso melhor. É a nossa prece, é o nosso sorriso. Muitas e muitas vezes não vamos conseguir naquela encarnação concordar com as escolhas daquele irmão. Mas isso não quer dizer que eu não posso lhe ajudar, que eu não posso oferecer a ele um pouquinho de mim, dirigindo uma prece a ele. E aí, os espíritos ainda nos dizem assim:
há 3 coisas que podemos propor no meio da prece: o louvor a Deus, o pedido a Deus e o agradecimento a Deus. É que nem quando a gente está aprendendo a falar, né? A gente tem que aprender a pedir as coisas, a gente tem que pedir a agradecer, a gente vai ter que aprender, não é? A oração é isso. Ela pode ser resumida nessas 3 palavras: louvar, pedir e agradecer. E quantas vezes será que a gente dividiu a nossa prece lembrando desses 3 pilares? Quando a gente está falando nisso, a gente está falando numa engrenagem que vai funcionar perfeitamente. É necessário saber o que pedir, o que se deve ou não pedir. Eu não tenho que pedir um número da Mega Sena, eu não tenho que pedir um carro do ano. Meu coração e os meus valores não estão conectados com esse Deus de amor, de bondade. Não faz sentido, não é? É incoerente. É muito importante perceber que as nossas preces vão ter sempre respostas. Elas podem não ser exatamente como a gente gostaria, elas podem não ser exatamente como a gente espera, mas nenhuma prece fica sem resposta. E aí a gente precisa estar na sintonia para perceber. E quando a gente reconhece que a gente recebeu ou não aquela graça, porque às vezes a gente pede algo que não vai nos ajudar e eles realmente não nos dão porque já sabem que vamos fazer mau uso, já fizemos mau uso antes, vamos esperar mais um pouco. Nós temos que agradecer sim pelas oportunidades que estamos tendo. E aí entra o louvor, a contemplação, a glorificação. É uma prece em que a gente exalta Deus em sua infinita bondade, em sua infinita obra, por sua bondade em nos dar tudo o que precisamos para viver. Nesse contexto, lá no Evangelho, eles ainda falam assim pra gente: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então eu posso decorar 10 ladainhas, se eu não entender o que está significando aquelas ladainhas, eu não estou em oração. O que importa é onde está o meu pensamento. Eu não sei vocês, mas eu estudei numa época em que eu decorei umas ladainhas lá no colégio de freira. E tinha umas palavras lá naquelas ladainhas que não faziam muito sentido para mim, mas eu tinha que repeti-las. Eu estava orando? Não, eu estava cumprindo o que me mandaram. Há pouco tempo, a minha avó, que já tem 90 e muitos anos, quando entrou no carro, ela lembrou, porque ela tem demência, então ela lembra, esquece, ela lembra, esquece. Ela lembrou de uma oração que ela fazia lá em Minas, lá no colégio interno. E aí ela, antes de sair com o carro, a gente tem que fazer essa oração. E aí quando ela começou a fazer, a gente meio que sorriu, né, se conteve, porque ficou muito nítido que ela não sabia o sentido das palavras, porque ela trocou tudo de ordem. Aí ela, não fez sentido, né? Não. Aí a gente rezou com ela a ladainha e ela ficou toda feliz. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que não importa a ordem, importa o meu pensamento, o meu desejo. Importa que eu, naquele momento, que eu estou concentrada, prestando atenção no meu pensamento, e eu vou dirigir ele a Deus, ou eu vou dirigir ele a um irmão, eu escolha o melhor, aquele que foi o exemplificado por Jesus. Um pensamento vale mais do que um grande número de palavras que nada falam ao coração.
A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Cada palavra deve ter alcance próprio e despertar uma ideia, uma vibração, uma fibra da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente nessa condição pode a prece alcançar o seu objetivo e não ser apenas um ruído. Então, por mais que a gente tenha todas as preces decoradas, se nelas não tiver o nosso coração, elas de nada valem. Não lembra uma passagem que eu posso falar todas as línguas, eu posso fazer e acontecer, mas se eu não tiver o amor, eu nada sou? É a mesma ideia. A prece é uma conexão entre o meu pensamento e o pensamento de um espírito, que vai estar na vibração que eu, encarnada, consegui alcançar. E como é que eu posso melhorar a minha prece, minha sintonia? Vai ser escolhendo o que eu vou ler, o que eu vou conversar, o que eu vou ouvir, o que tem espaço no meu coração. Aos pouquinhos, a gente vai afastando a maledicência, aos pouquinhos, a gente vai diminuindo o egoísmo, e aos pouquinhos, a gente vai caminhando rumo à perfeição. Mas não é tão simples, não é tão fácil. E aí Jesus, que é o cara, que é o exemplo, que é o modelo, ele nos deu uma cola, ele nos ensinou o Pai Nosso. E se a gente olhar com atenção o Pai Nosso, a gente encontra os 3 pilares. Podemos dizer simplesmente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, a sua vontade. Eu não estou pedindo para ele as minhas vontades, estou dizendo assim: vem cá, aumenta aí meu salário, me arruma um emprego melhor. Eu estou dizendo: seja feita a sua vontade, para que eu possa ser melhor, para que eu possa aproveitar melhor a minha encarnação. Se eu tiver condição moral de conseguir um emprego melhor, que apareça o caminho. Se eu tiver condição moral de merecer um X ou um Y ou um Z, que eu encontre esse caminho inspirado pelos teus mentores, pelos teus trabalhadores, e não pela ganância e pelo egoísmo. Porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem já parou para pensar quantas vezes falou essa frase e agora percebeu que tem um problema aí? Porque se é para me perdoar o tanto que eu já perdoei, será que eu estou perdoando na quantidade que eu gostaria que me perdoassem? Ou será que eu estou julgando mais do que perdoando? E aí eu peço, eu suplico, não deixei cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Livra-nos do mal que há ainda dentro de mim, dentro do meu irmão. E me ajuda a escolher o caminho para fazer o que há de melhor. Percebe como essa oração, ela não foi dada por Jesus ao acaso. Ela veio de Jesus para ser o exemplo de uma oração que consegue ser concisa, simples e clara, louvando, pedindo e agradecendo. Não é?
Mas adianta eu falar o Pai Nosso correndo, assim, Pai Nosso, e não parar para pensar nas palavras que estão ali? Adianta? Não. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. Percebe que a gente já recebeu cola de Jesus, já recebeu cola de Chico, que trouxe lá pelo Emmanuel, pelo André Luiz, do Divaldo, que trouxe pela Joana, fora os inúmeros outros mensageiros que diariamente estão dizendo para a gente: presta atenção na prece, vocês estão conversando com a gente quer ajudar, a gente quer dar uma resposta. Só que se vocês só falarem, vocês não vão me ouvir, não vão me sentir, não vão me perceber. Dar sentido à prece, dar atenção às palavras escolhidas e às atitudes que nós temos durante o dia, vão nos permitir perceber a ação dos amigos espirituais, nos livrando do mal, nos inspirando uma boa ação, nos inspirando um caminho adequado, nos dando uma oportunidade. Não tem como. A prece dirigida a Deus, ela é sempre ouvida por espíritos que são encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão para Deus. Ela precisa só do nosso coração, da nossa sintonia. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, um refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Ela, por natureza, quando a gente está no desespero, a gente reza. Agora está na hora da gente, que já tem um pouquinho mais de estudo, rezar também para agradecer, rezar também para louvar, agradecer pelo dia que renasce, pelas oportunidades que ressurgem, pelas provas que recebemos, porque são elas que vão nos ajudar a nos melhorar. Daqui para frente, eu trouxe algumas tirinhas e algumas passagens do Livro dos Espíritos que eu não vou ler todas, mas é só para vocês saberem de onde eu tirei as ideias e vocês mais tarde poderem ir à fonte, ok? Então vamos lá. Eu rogo a Deus todos os dias que me dê paciência, mas só aparecem mais problemas. Sem problema, como é que ele ia exercitar a paciência? Já pensaram nisso? A importância de saber pedir? A prece pode tornar um homem melhor? Vocês acham que aquela pessoa que está lá falando na frente, aquela prece mais linda que você já ouviu, ele necessariamente é um santo, é uma pessoa que já alcançou a perfeição? Bem, lá no Livro dos Espíritos, eles dizem para a gente assim: sim, aquela prece feita com fervor, com confiança, se torna mais forte contra a tentação do mal. Então, quando eu peço a Deus, me ajuda, me socorre, eu não quero mais errar, eu estou vendo que eu estou fazendo o mesmo erro, eu estou vendo que eu estou presa nessa mesma situação, me ajuda.
eu vou receber a ajuda. Eu só preciso manter a minha sintonia nesse pedido, que eles vão vir no me ajudar. Agora, ele tem que ser um pedido sincero. Não adianta eu pedir paciência e na hora que o meu irmão chega com o desafio, eu saio reclamando porque já está tirando minha paciência de novo. E aí, eles falam, quando a gente pensa no que está fazendo a prece, no irmão que, poxa lá, está fazendo prece, mas ele faz isso ou aquilo de errado. Os espíritos também dizem, o essencial não é orar muito, mas orar bem, orar com o coração. Se essa pessoa está com o coração nessa sintonia, dificilmente vai alcançar a ajuda que ela precisa. Mas ela pode muito bem, no exercício da oração, ir melhorando a sua sintonia, em comunhão com os outros irmãos e percebendo que não está bem legal aquela postura, aquela atitude. Eu oro tanto, mas parece que ninguém me ouve. Estamos cuidando da saúde dele, monitorando a família. Se ele fosse mais confiante, perceberia a nossa ajuda. Então, pode-se pedir com eficácia a Deus perdão das nossas faltas? Podemos orar ultimamente por uma outra pessoa? Sim. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as falhas que nós temos. Aquele que pede a Deus o perdão às suas faltas, ele precisa mudar a conduta. Então, lembra quando Jesus curava e ele dizia, vai e não peques mais? A oração é exatamente esse momento, onde você encontra com Deus. E ele fala, ok, mas vai e não peca mais. Muda a sua conduta. A gente pode orar por outra pessoa? Pode. Essa oração vai chegar ao nosso irmão? Vai. Se nós estamos usando o amor que temos, vai chegar a ele. Mas eu vou estar mandando o meu amor e os espíritos amigos que estão ali junto comigo, querendo o bem, querendo o progresso. Eu vou estar abrindo um canal. Segundo Kardec, nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de que lhes sugerem bons pensamentos, dando-lhe força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios nada. E aí a gente pega vários estudos científicos do poder da cura que a prece tem. Não, mas é aquele médium XYZ que vai me curar. Não, é aquele médium que conseguir a sintonia do amor e conseguir se manter na prece, ele é capaz de te ajudar a alcançar a cura, a alcançar um pedido maior. Mas ele vai depender também das suas atitudes. Ele vai depender também da sua postura diante das provas da vida. Então não tem que ser o médium X com o espírito H que vai me curar, que vai me fazer
ficar mais tranquilo, mais calmo. Não, não é. É a força do meu pensamento, da minha vontade. A oração dos meus irmãos vai me dar o sustento na hora da prova da dor. Vai me dar o sustento para que eu não desanime. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu chegar com uma caixinha de problemas e falar assim: Jesus, me livra desse fardo. Porque o que Jesus nos ensinou é que Ele vai estar junto com a gente nas provas. Até porque nós acumulamos as provas. Nós, as nossas escolhas. Então nós precisamos corrigir os erros cometidos. Só que o que Ele diz é: não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, quando lá no Livro dos Espíritos Kardec pergunta se a prece que fazemos por nós mesmos pode modificar a natureza de nossas provas e desviar de um curso mais duro, os Espíritos respondem: vossas provas estão nas mãos de Deus. Elas devem ser suportadas, mas a resignação faz muita diferença. O aceitar que aquela ali é a oportunidade, é o remédio, faz toda a diferença diante da prova. A prece nunca é inútil. Quando bem feita, ela nos dá a força que precisamos para passar pela prova. E Deus não vai mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Eu pedi com tanta fé, Ele vai fazer o que eu quero. Não. Porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Não é Deus que nos pune, somos nós que precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouve porque não faz um milagre em seu favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece efeito do acaso, uma força de circunstância. Frequentemente, ou mais que frequentemente, Ele vos suscita o pensamento necessário para sair por vós mesmos dos embaraços criados por nós mesmos. E eu lembro de uma passagem em que Divaldo conta que pelas mãos estarem em serviço, estarem sendo úteis a Deus, pelo trabalho no bem, doenças que estavam ali no perispírito esperando para surgir, foram amenizadas e ficaram ali esperando, porque ele estava fazendo um bem muito maior, porque pelo trabalho no bem, com as mãos ocupadas no bem, ele não precisava mais daquele tipo de dor para aprender a lição, ele estava aprendendo pelo amor. A gente, quando pensa nos espíritos, costuma pensar nos espíritos de luz. Mas, como o Espiritinho nos traz aqui, minha mãe me chama assim por causa dos espíritos que vêm brincar comigo.
Mas às vezes vem uns que me assustam. Daí a oração sempre me salva. E é nesse sentido mesmo. Porque o Espírito não vai agir em nós, por nós, na nossa vida, se nós não estivermos na sintonia dele. Se nós prestarmos atenção na nossa sintonia, se nós tivermos atenção e começarmos a usar o Evangelho como nosso guia, ele não consegue nos atrapalhar. Não adianta culpar o obsessor e seguir fazendo as mesmas coisas. Entendem? É muito fácil dizer que a culpa é do vizinho. É muito fácil dizer que a culpa é do irmão que implica. Na verdade, como essa tirinha nos mostra, assim que a gente assume o compromisso da mudança, de se evangelizar, de fazer um culto no lar, de participar de um grupo de estudo, de melhorar a nossa vibração, o nosso pensamento, eles perdem a capacidade de agir em nossas vidas. Mas aí a gente tem que estar atento. Por quê? Porque quando a gente sair ali na rua, a gente precisa manter a vibração e o pensamento. A gente vai ter que aprender a prestar atenção e, ao invés de julgar, orar. Ao invés de ofender, de humilhar, sorrir, pedir a Deus que o ajude. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode a nossa prece lhes proporcionar consolo e abreviar o sofrimento? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Bem, a gente está falando aqui que somos responsáveis. Nossos problemas são consequências dos nossos atos. Quando nós desencarnamos, só fica na Terra a matéria. O espírito leva todas as suas heranças, tudo o que acumulou, de pensamento, de energia, de boas ações. Tem uma passagem de Chico em que ele sai muito atrasado para o trabalho. E aí uma senhorinha que estava esperando ele na janela: Chico, estou te esperando há tantas horas. Ele: pois é, eu estou atrasado, eu tenho que ir para o trabalho, mas eu preciso da sua ajuda. Assim que eu voltar? Não, assim que eu der a hora do almoço eu venho aqui para lhe ajudar. Ele dá mais uns passos, Emmanuel para na frente dele e fala assim: volta lá. Os minutos que você vai passar lá com ela não vão fazer você se atrasar menos do que você já está atrasado. E aí ele volta. Quando ele volta, a energia de amor que ele produz nela: eu sabia que você não ia me desamparar. Eu não entendo essa receita que o Dr. Bezerra me deu ontem. Como eu tomo esse remédio? Como eu faço? E Chico, em segundos, foi lá, explicou e foi-se embora. Passos adiante, Emmanuel propõe: agora olha para trás e observa o rastro de luz que você plantou por 1 minuto de atenção que você deu àquele irmão que estava precisando, pedindo apenas a sua atenção, o seu carinho. Quantas vezes temos a oportunidade e deixamos passar? É que Chico andava numa sintonia um pouquinho diferente da nossa, né? Recebia cola ali na hora para que ele pudesse nos dar o exemplo. Não era em vão. Então, será que quando eu rezo pelos irmãos que já desencarnaram, isso faz alguma diferença? Sim, sempre faz. Sempre faz, porque é um alívio, é um bálsamo, é um bem que eles recebem, é um carinho no coração deles. Quando a gente reza e a gente sintoniza com Deus pedindo para que a misericórdia divina
olhe por aquele irmão e de coração sincero, sem mágoas, sem ficar pensando em todas as coisas que aconteceu, que deixou de acontecer, mas pensando no amor de Jesus, a gente consegue consolo, consegue ajuda. Se vocês leram o Nosso Lar, viram lá quanto tempo a mãe de André Luiz passou orando por ele, até que ele percebesse a oração, percebesse a luz, percebesse o amor e pudesse ser resgatado. Mas ela estava ali, e isso com certeza contribuiu, porque lá no decorrer do livro eles falam: por isso você está aqui, André, por isso você está aqui com a gente hoje. A sua mãe está em outras esferas, você tem que esperar um pouquinho, porque ela alcançou um pouquinho mais de luz. Então faz diferença. Primeiro porque a pessoa que reza pelo outro é a primeira a produzir amor, concorda? Eu estou me propondo a rezar pelo outro, eu estou produzindo em mim o desejo sincero de sintonizar com os espíritos de luz. E quando eu produzo esse amor, essa luz, eu consigo alcançar o meu irmão e envolver para que ele receba o bálsamo e ele perceba que vacilou e consiga se arrepender, porque a partir do arrependimento dele, a partir do momento que ele percebe que errou e se arrepende, ele consegue mais fácil perceber os amigos espirituais que querem o ajudar. Enquanto estamos presos no orgulho e na vaidade, é muito difícil perceber. Então toda prece que é feita com o coração, que é feita com um desejo sincero, vale muito a pena. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas ela sempre nos dá a força que precisamos para suportá-lo. E essa é a mensagem final da nossa noite, da nossa palestra. Que a gente tenha consciência que o pensamento é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza, é o que vai nos acompanhar. Sabe por quê? Porque é lá que está a vibração, é lá que está a sintonia que eu estou alimentando. E a prece é esse movimento de concentrar o pensamento e buscar a Deus, buscar os amigos espirituais. E nesse movimento, quem sai primeiro no benefício é quem ora, porque já está conseguindo se colocar à disposição de Deus, está conseguindo agradecer, louvar pela oportunidade de vida e se colocar a serviço do Criador, pedindo para que tenha sabedoria, que possa ajudar o irmão. As forças sempre virão, a ajuda nunca nos falta, nunca estamos sós. Possamos sair daqui hoje comprometidos em fazer as preces mais conscientes durante a nossa semana. Obrigada. Boa noite. Se sente, Vitor? Se sente. Irmãos queridos, quanta luz nesse ambiente. Que bênção estarmos aqui e refletindo sobre a prece. Agradeço também essa oportunidade. Até pouco tempo estava como um irmão em difíceis condições e com tamanha dedicação dos irmãos venho melhorando e principalmente após ter entendido a importância da prece, consigo me redimir um pouquinho a cada dia. Tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas nunca dei a devida importância. Conhecer não é o suficiente. Precisamos realmente nos dedicar e colocar em prática todos eles.
Aqui tive essa oportunidade. Não estou dizendo que já estou livre das minhas falhas, dos meus futuros resgates, mas já compreendo suas necessidades e espero não me revoltar nos momentos difíceis. Para isso, aprendi realmente essa ligação com Jesus através da prece. Não esqueçam que ela, quando vem do coração, nos transforma em um ser mais iluminado. Que Jesus esteja com todos, um novo humilde trabalhador dessa casa de luz. Entendeu? Bem, antes de fazer a prece final, eu tenho um recadinho. Quem gostaria de fazer os estudos da casa, nas redes sociais estão já escrito os estudos que vão ser efetuados no ano e da maneira que vai ser. É só entrar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que tem lá tudo certinho, ou então procurar a turma do apoio, que eles vão poder informar. Também estamos pedindo para nossas cestas básicas, que fazemos todos os meses, em prol das famílias necessitadas que a casa ajuda. Essa é arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, leite em pó, leite de caixinha e produtos de higiene. É o mais essencial. E a nossa livraria está aberta hoje, quem quiser também, pode entrar para conhecer, quem não conhece, que veio a primeira vez, seja bem-vindo, tá? E eu acho que de recadinho só tem esses. Então a gente vai fechar os olhos, vamos sentir a oração irradiando uma paz, envolvendo a nossa mente, os nossos corações, como se estivéssemos num planalto, um jardim imenso, cheio de flores do campo, e sentados ali, olhando nosso Mestre Jesus falando conosco. Estamos tão felizes porque estamos todos ali reunidos, alegres, muito gratos pela oportunidade. Ó Mestre querido, nos abençoa o retorno dos nossos lares, abençoa cada um, as suas famílias, abençoa, Senhor, os doentes, os aflitos, aos necessitados. Todos nós que estamos aqui, Mestre, na Terra, passando do planeta de provas e expiações para a regeneração, que possamos, através da prece, conseguir alcançar a regeneração dos nossos corações, através do amor e da caridade que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Mestre, pela oportunidade, que tenhamos uma semana com muita luz e muito abençoada. Agradecemos a todos a participação no Centro Espírita Nair Montese Castro, mais uma noite.
Obrigado, que assim seja, graças a Deus.